Então, ler na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, nós leremos no penúltimo capítulo 20. Evangelho de João, também leremos um texto na primeira carta, conforme escreveu João, e ainda no livro do Apocalipse. São 3 textos distintos, mas que têm muito a ver com a mensagem da palavra de Deus. Não sei se apagando aqui vai ficar melhor. Será que vai ficar melhor se apagar aqui? Eu vou até deixar uma luz aqui para mim. Pode apagar mais uma, André. Obrigado, aí tá bom. Então, muito bem, vamos ler então, no texto capítulo 20 do Evangelho de João, os versículos 30 e 31. Versículos 30 e 31. A palavra do Senhor diz-nos assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados ou foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora nós vamos ao texto da primeira epístola, conforme escreveu o apóstolo João. Vamos lá no capítulo 5, no 5º capítulo desse livro. Se os irmãos, é bom que guardem, né, o que está escrito lá em João, capítulo 20. E o versículo 3 do 5º capítulo diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes o quê? A vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. No livro do Apocalipse, como há muita menção ao que João escreveu, nós vamos, por exemplo, no capítulo 2, apenas no capítulo 2, apenas no capítulo 2, no primeiro versículo, que diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Apenas essa expressão, porque o livro do Apocalipse é o livro que fala do novo céu e da nova terra. Então nós, com a graça de Deus, nós falaremos aos irmãos, às irmãs, falaremos à igreja a respeito desses 3 textos que foram eles escritos pelo João, o apóstolo e o discípulo amado do Senhor Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, nós te damos graças e te louvamos porque estamos recolhidos à tua presença e aqui, ó Pai, ávidos por ouvir a tua palavra, assim como ao final de cada carta, a carta às igrejas de Éfeso, havia uma exortação ao que tem ouvido: ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, que nós possamos estar aqui atentos para ouvirmos o que o Senhor tem a dizer para nós nessa noite. E é por Jesus que nós oramos e a te damos graças. Amém. Pode ligar. Por gentileza, o André. Faz favor. Obrigado, André. Pode ligar tudo, é isso. Deixa bem claro mesmo. Eu não sei se vai ter problema aqui, mas está dando para ler aí, tá? Então, estas coisas foram escritas. Não foi em vão que a palavra de Deus foi escrita e chegou até nós. Não foi em vão. Porque a palavra de Deus tem sido instrumento de restauração de muitas vidas.
de muitas famílias, de povos, de nações. É lógico que tudo se nós nos colocarmos na posição que de obediência à palavra do Senhor. O salmista mesmo diz no Salmo 19, diz, a palavra do Senhor, ela restaura a nossa alma, ela restaura a nossa vida. Também diz lá em o próprio João, ele escreve e fala sobre 3 coisas. Primeiro, que a palavra de Deus, ela nos liberta do pecado, nos liberta da condenação. Depois ele vai dizer que a palavra de Deus, ela nos conduz à verdade que é Cristo. E depois dizer também, lá no capítulo 17, que a palavra de Deus, ela nos santifica. Ela nos santifica. Então há 3 coisas, 3 momentos muito importantes no Evangelho de João. A palavra de Deus nos liberta, nos santifica e nos conduz o quê? Ao Pai. Né? Nos conduz à verdade, nos conduz ao Pai. E é interessante porque quando João escreve no seu livro, nas suas cartas, ou melhor, na sua primeira carta e no Apocalipse, diz, estas coisas foram escritas para que creiamos, em especial aqui no Evangelho de João. Muito bem. Quando Paulo escreveu a sua carta a Timóteo, a sua segunda carta, ele diz o seguinte, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o quê? O meu depósito até aquele dia, ou seja, até o dia da volta do Senhor Jesus. Que bênção nós sabermos em quem nós temos crido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas é interessante, tem uma história. 2 pessoas estavam conversando acerca das suas igrejas, acerca dos ensinamentos das suas igrejas. E uma delas disse, olha, eu creio em tudo que a minha igreja ensina. Aí eu pergunto, você crê? Com reservas ou sem reservas? Eu creio em tudo que a minha igreja ensina. Mas aí o oponente, o outro, né, perguntou assim, mas o que a sua igreja ensina? Vejam bem, a palavra foi, eu creio em tudo que a minha igreja ensina. Aí o seu oponente perguntou, mas o que a sua igreja ensina? Parou, pensou e disse, olha, não sei. Ele crê em tudo, mas não sabe de nada, né? Então nós temos que ter o que? Convicção. Paulo diz assim, eu sei em quem tenho crido. Nós não podemos caminhar no caminho da incerteza. Vejam que quando os nossos primeiros pais foram tentados, Adão e Eva foram tentados ali no jardim do Éden, e Apocalipse fala muito bem disso, lá no capítulo 12, quando a serpente aproximou-se ali de Eva e depois também de Adão. Primeiro, Deus lançou o que é a verdade. Olha, no dia que comerdes do fruto da árvore do meio do jardim, que certamente o quê? O que disse Deus? Certamente morrerás. Chegou a serpente, a antiga serpente, ou seja, Satanás, ele chegou para o casal e disse assim, foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? E lançou o quê? Dúvida. Lançou dúvida. Foi assim que Deus disse. Mas como a conversa continuou, deram espaço, né, para a ação do inimigo, aí ele disse, olha, é certo que não morrereis. Olha, Deus tinha dito o quê? Que morreriam se desobedecesse a sua palavra. Aí Romanos fala sobre isso. Capítulo 5, Romanos diz que pela desobediência de um só entrou o quê? O pecado. E com o pecado entrou a morte. Então a consequência foi muito grande. Mas também diz que pela obediência de um só, no caso de Jesus, entrou o quê? A vida e vida eterna. Mas então, já que Satanás viu que havia uma brecha ali, naquela conversa com Adão e Eva, primeiro ele lança dúvida,
depois lançam uma mentira e lançam o quê? Uma proposta indecente. Diz, como Deus sereis. Olha, como Deus sereis. Interessante que diz que a maior humilhação de Jesus não foi morrer numa cruz, foi se fazer homem, foi se fazer como um de nós. Essa foi a maior humilhação de Jesus. O Deus Criador se fez igual à sua própria criatura, sem deixar, lógico, de ser Deus. Por isso que Paulo registra na sua carta 2,5 a Timóteo, ele diz que Jesus Cristo é o mediador, o quê? Entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem, quer dizer, o Deus, homem. Nós vamos falar também sobre isso. Mas então, quando ele lançou como Deus sereis, aí pronto. Adão e Eva, imagina ser igual a Deus, né? E se tira aquele filme, né? Deus por um dia, né? Quantas coisas a pessoa fez. Até alguém que, eu me lembro o nome do personagem, mas ele estava debaixo de um pé de, parece que de um pé de jabuticaba, e ele ficou pensando, puxa vida, tinha uma arboreira, ramos assim, bem próximo dele. Eu disse, como que, se eu fosse Deus, ele estava intrigado, indignado, né? Se eu fosse Deus, eu jamais colocaria uma frutinha tão insignificante como a jabuticaba num pé tão forte e resistente como é a jabuticabeira, e colocar uma fruta tão grande nesse ramo tão insignificante, no caso aqui que era a rama de abóbora, né? Aí ele estava considerando sobre o fato de Deus poderia ter feito diferente e tal, se ele fosse Deus faria diferente, e de repente caiu o quê? Uma jabuticaba no seu nariz. Graças a Deus que essa jabuticaba não é um pé de abóbora, que teria feito um estrago, né? Então é melhor a gente deixar a coisa com Deus, né? Deus sabe, Deus sempre soube o que fez, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que fará eternamente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o importante é que nós tenhamos convicção daquilo que nós cremos, em quem nós cremos. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo. Paulo não deixa dúvidas nas suas cartas escritas, a palavra de Deus não deixa dúvida, a questão é a interpretação errônea. Por isso o pastor Júlio Andrade Ferreira, ele que já faleceu há algum tempo, ele dizia o seguinte, olha, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. A gente se assusta a princípio, né? Como? A Bíblia é a mãe de todas as heresias? Ora, não é de lá que saem tantas religiões mais loucas. É porque baseiam a sua doutrina onde? Na palavra de Deus. Mas a questão de interpretação, né? Então, é o testemunho de Jeová, é o espírita, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Todos vão lá na Bíblia para dizer, olha, a minha verdade está aqui. Então, a questão que é de interpretação. Por isso ele diz, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. É lógico que também diz a palavra, João diz assim, nenhuma mentira procede da verdade. João fala isso na sua carta. Nenhuma mentira procede da verdade. Então, isso quer dizer o quê? Que não adianta você querer basear a sua doutrina, por mais louca que ela seja, na verdade. Porque a própria verdade, ela haverá desfazer aquilo que você tentou o quê? Fazer na sua vida, ou no seu ministério, ou nas suas doutrinas que você passa a ensinar. E o próprio reverendo Júlio, para não citar esse amado irmão que já partiu para a glória, ele diz o seguinte, se você, lendo a Bíblia, por exemplo, você pega um versículo, você lê, você não entendeu, vai naquele contexto que ele se encontra. Se você não entendeu esse versículo naquele contexto, vai no capítulo, vai no livro todo. Se estiver no Novo Testamento, leia todo o Novo Testamento.
Se você não teve ainda entendimento, não ficou claro para você, vai no Velho Testamento, leia toda a Bíblia. E se você lendo o Velho e o Novo Testamento, se você não chegou ainda a uma conclusão de que qual é de fato o ensinamento que Deus está mostrando ali, então é melhor você ficar quieto. Por quê? Deuteronômio 29, 29. As coisas o quê? Encobertas pertencem a quem? A Deus, mas as coisas descobertas pertencem a nós, aos nossos filhos, para que guardemos, obedeçamos. Então, quando João escreve a sua carta, olha, esses, porém, foram registrados, foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Interessante, há 3 momentos distintos, mas baseados no mesmo ato de crer. Primeiro, diz assim, olha, isto é para que você o quê? Creia, para que nós creiamos. Estas coisas foram escritas para que nós creiamos. Quando chega na sua carta, primeira carta, capítulo 5, 13, João vai dizer, estas coisas foram escritas para que vocês tenham o quê? A vida, saibam que tem a vida eterna. Quer dizer, quem crê tem a vida eterna. Quando chega no Apocalipse, a palavra de Deus diz, as coisas foram escritas para que vocês creiam, para que vocês crendo tenham a vida eterna, para que tendo a vida eterna saibam onde vão passar a vida eterna. Amém? É isso. É isso. Há uma sequência. Então vamos parar um pouquinho aqui, no caso do livro de João. Sabe, é um fato interessante que eu estudando esse texto, os outros textos e essa palavra, há um fato interessante e intrigante nesses 3 livros, que eu peguei o Evangelho, primeira carta de João e o Apocalipse, porque na segunda e terceira cartas não tem a palavra crer. Também no Apocalipse não tem a palavra crer. Aí vocês vão entender agora, a partir de agora, por que no Apocalipse não tem a palavra crer. Enquanto que nos Evangelhos a palavra aparece por 88 vezes. 88 vezes nós encontramos nos Evangelhos a palavra crer. Na primeira carta nós encontramos o quê? 7 vezes. Uma carta com 5 capítulos pequenos, enquanto o Evangelho de João tem 21 capítulos grandes, a primeira carta tem 5 capítulos pequenos. E no Apocalipse, que é um livro com 22 capítulos, não existe a palavra crer. Não existe. Não existe. Muito bem. O livro do Apocalipse é um livro que fala de quê? Das revelações, as últimas coisas. Fala sobre a escatologia, quer dizer, a doutrina das últimas coisas, aquilo que vai acontecer com a igreja ainda no futuro. E é interessante que, após a volta de Jesus, a partir do quarto capítulo, diz o apóstolo, que aqueles que já creram em Evangelho de João, diz lá, estas coisas foram escritas para que creiam em Cristo, e crendo nele tenham vida. Muito bem. Em João diz, para que vocês creiam, e creiam tendo vida e vida eterna. Por que então que no Apocalipse não tem a palavra crer? Não há mais oportunidade para você crer. O Apocalipse é o livro das últimas coisas. Ou você crê quando houve a palavra, quando João escreveu,
ele escreveu para que as pessoas buscassem o que essa fé, essa crença. Hoje, agora, ou você não crerá amanhã. Ou você crê agora ou não crerá mais quando Jesus estiver para voltar, que estiver voltando. Diz a palavra que Jesus virá o quê? Como um relâmpago. Virá como um relâmpago. A palavra de Deus não diz o dia, a hora, não diz quando Jesus voltará. Será uma surpresa. Diz que quando Jesus vier, ele virá o quê? Rapidamente. Ninguém vai ter tempo o quê? De repente, Senhor, agora eu creio. Não. Ninguém vai ter tempo. Quando Jesus vier, ele já virá para o juízo final. Para separar o quê? As ovelhas dos cabritos. Quando Jesus vier, já não terá mais chance. Eu estou citando hoje muito o reverendo Júlio Andrade, mas vou citá-lo novamente. Ele fala o seguinte, de pessoas que creram, aliás, que se arrependeram tardiamente. Sabe que pessoas são essas? Ele ilustra essa palavra no capítulo 16 do livro de Lucas, quando ali a parábola do rico e o pobre, no caso do rico e Lázaro. Porque os dois viveram as suas vidas aqui na terra. Lázaro teve seus problemas, suas lutas, o rico teve os seus sabores e assim por diante, né? Viveu regaladamente. Então o reverendo Júlio, ele fazia a menção seguinte, o Lázaro morreu e foi para onde? Para o seio de Abraão, isto é, para a presença do Pai, para a presença de Deus. O rico morreu, foi para onde? Para o inferno. Foi para o inferno. Aí, muito bem. O rico está no inferno, está em chamas. Ele olha para Lázaro, porque é um fato interessante, porque quem está no céu não pode contemplar quem está no inferno. Mas quem está no inferno pode contemplar quem está no céu. Esse é o ensinamento de Jesus. Lázaro acolhido ao seio de Abraão, à presença de Deus. E Lázaro disse aliás, o rico diz para Deus, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para que venha refrescar a minha língua. Ponta do dedo. Quando você quer refrescar, você toma o quê? Um suco, toma um banho, você coloca um ventilador, mas lá no inferno não haverá condições, nem sequer com o dedo. Aí, ele percebe então Lázaro no seio de Abraão, ele vê aquele momento de Lázaro, de aconchego, ele deve ter lembrado, puxa vida, lá na terra, quando nós estávamos juntos, ele comia comia sob a minha mesa as migalhas que caíam, o resto que caía. E diz assim, agora eu estou aqui nesse sofrimento, e Lázaro está na bênção, né? Está na bênção. E ele diz assim, olha, Senhor, manda que Lázaro vá à minha casa. Ele pensa nos seus. E lhes pregue o evangelho, para que também eles não venham para esse lugar de tormento. Qual foi a resposta do Senhor? Lá tem o quê? Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Eles que ouçam o Moisés e os profetas. O que Deus está querendo dizer com isso? O momento de crer é agora. Hoje, se ouvirdes a sua palavra, não endureçais o seu coração. Aí o crente vai, não, mas isso aí, eu já conheço bem a palavra. Não conhece. Porque se conhecesse, tomaria uma decisão de voltar-se para o Senhor, de consagrar-se ao Senhor, de colocar-se na presença de Deus, vivendo uma vida de santificação ao Senhor. Uma vida de serviço ao Senhor. Mas não conhece, eu vou na igreja hoje. Não, mas o meu time vai jogar, como que eu vou? Meu time vai jogar. E agora, o que eu faço? Estou entre a cruz e o punhal, diz ele, né? Acho que
Ele não está nem entre a cruz nem o punhal, ele está sob a cruz e o punhal. Então, as pessoas procuram assim amenizar o compromisso real que nós temos ter com Cristo Jesus. Esse é o grande problema. Não levam em conta, sabe o texto lá do capítulo 36 da 2 Crônicas, quando o Deus, de madrugada, começou a instigar o povo de Israel para que se arrependesse, mandou seus mensageiros, mandou seus profetas, mas eles zombavam, tiravam sarro dos profetas, não davam a mínima para os profetas que iam pregando o evangelho, a palavra de Deus. Então Deus disse um momento só, olha, não houve mais remédio. Não houve mais remédio para o povo de Israel. Vocês vão ter que ir o quê? Para a Babilônia, vão ter que ficar 70 anos até que aprendam que quem reina é o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes a gente acha que a Bíblia é um livro de menos importância. A palavra de Deus diz, olha, estas coisas foram escritas para que creiamos, para que você creia, e crendo você tenha vida, e crendo tenha vida eterna, e crendo tenha vida eterna para passar na eternidade com Deus, nos céus, que foi preparado para nós. Vocês sabem que o inferno foi preparado, sabe para quem? Para quem que o inferno foi preparado? Para nós? Não. Para o diabo e seus anjos, está escrito. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. No entanto, muitas pessoas, por voltarem as costas para Deus, muitas pessoas, por não obedecerem a palavra, estão indo que? Para o inferno. E Judas diz uma coisa muito importante, e nós, como igreja de Jesus Cristo, nós que somos aqui a mão estendida de Deus, a fim de levar as pessoas a palavra de Deus, então diz aqui, Judas diz o seguinte, ele fala assim, Judas, ele diz, ora, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Salvai-os arrebatando do fogo. Diz que os grandes pregadores, a igreja que se coloca nas mãos de Deus para levar o evangelho da palavra de Deus, são pessoas que são verdadeiros mensageiros de Deus a tirar pessoas que estão indo para o inferno. Porque a única maneira das pessoas serem impedidas de ir para o inferno é pregando a verdade que liberta. É pregando a Jesus Cristo, pois Ele quem morreu por nós, pelos nossos pecados. Não há outra forma de livrar as pessoas do inferno, senão tão somente através da pregação da palavra de Deus. E Judas fala, livrai algumas que estão na dúvida, livrando-as do fogo eterno. Agora, aquela musiquinha daquela mocinha que cantava, fez um sucesso tremendo, depois nunca mais nós ouvimos falar dela, né? Tô nem aí, né? Tô nem aí, lembra aquela história da musiquinha dela? Tô nem aí, né? O caso de um namoradinho que ela teve e tal, e de repente o camarada não dava muita bola para ela, e quando ela tomou as rédeas da coisa, ela só, tô nem aí. Aí o camarada foi atrás dela, mas tô nem aí, né? Então, às vezes, a igreja está assim também. Tô nem aí com quem se perde. Há uma musiquinha que a gente canta. Tu no teu cantinho e eu no meu. Né? Não é bonitinha? É bonitinha essa música. Não é? A gente ensina para as crianças? Ensina. Logo, logo Samuelzinho vai aprender. Tu no teu cantinho e eu no meu. Quer dizer, você que se exploda. Você que se exploda, eu quero ficar na minha. Estou numa boa. Estou com Jesus. Mas o resto que se dane. Às vezes a gente canta assim. E a gente vive assim, o que é pior. Não é? Esse é o grande problema, o grande dilema. As pessoas continuam indo para o inferno. Porque não estão o quê?
ouvindo a palavra de Deus, não estão se arrependendo. Então, o caso daquele rico da história de Lázaro, ele pedia a Deus: Senhor, manda que Lázaro vá, nem se os anjos, não adianta, mesmo que Lázaro fosse, ninguém, eles têm que ouvir o que? O Evangelho, a palavra, eles têm que ouvir a lei e os profetas, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então diz: hoje se ouvirdes, não é amanhã. A gente está sempre deixando para amanhã. Tem um caso de um rapaz, eu fui pastor numa determinada igreja há muito tempo atrás. E aquele rapaz, a gente vinha sempre lutando, tal, e ele fala assim: não vou na igreja agora, não sei o quê, por essas razões. Tá, não, agora desde quando eu me casar. Tá bem, casar? Tá. Passou um tempo que o rapaz se casou, foi feito casamento na igreja e tal. Aí, até por insistência dos pais, nós estivemos ali conversando e tal. E aí, vamos para a igreja, agora você casa? Não, vamos deixar nascer os filhos primeiro. Aí nasceram 3 ou 4, não sei, filhos. Aí os filhos começaram a crescer e tal. E aí o rapaz: não, mas não sei o quê e tal. A gente saiu, ele mudou para uma outra cidade. A gente foi nessa cidade várias vezes. Lá conversamos com ele, mas não teve jeito. E aí, muito bem, os filhos crescendo, e agora um dos filhos é baladeiro. Como é que é? Baladeiro, é. Mas não é que vem de bala, não, é outra coisa. Então ele agora está aí, está perdidão. E esse rapaz, o que aconteceu? Largou a família, largou sua esposa, largou seus filhos e foi juntar-se com a outra moça. E assim por diante, está seguindo a vida. Agora eu fico pensando: meu Deus, quando que ele vai tomar uma decisão para voltar para Jesus? Quando? Naquele dia que o Senhor estiver vindo? Nesse dia não. Nesse dia não. Se quiser tomar decisão hoje, sim, mas amanhã não. Porque amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Então a palavra de Deus diz: olha, para que creiamos, estas coisas foram escritas para que creiamos. Primeiro, que Jesus é o Deus encarnado. Talvez não tenhamos muito tempo para falar sobre esse assunto, que ele é muito extenso, mas Jesus, que é o Deus encarnado, quer dizer, Jesus se fez homem. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, é o que diz o Evangelho. Então ele habitou entre nós. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele fala que Jesus, ele é o que? O Deus encarnado, ele também se fez homem. Paulo, quando escreve aos Filipenses, da mesma forma. Quer dizer, ele se fez homem, ele habitou entre nós. Porque Jesus ele veio que dá manifestação do Espírito Santo sobre Maria. Maria, enquanto não deu a luz a Jesus, ela era o quê? Virgem. Mas depois que deu a luz a Jesus, ela teve mais filhos e filhas, é o que diz a palavra. Não, mas temos que preservar a virgindade de Maria. Mas como preservar a virgindade? Ela foi uma mulher agraciada por Deus, ela teve seu filho Jesus Cristo por obra exclusiva do Espírito Santo, porque se Jesus tivesse nascido por obra de homem, coabitação de homem com mulher, ele teria nascido em pecado. No entanto, Deus fez com que a mulher, no caso Maria, ela concebesse pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus nasceu sem pecado. O salmista diz isso. No salmista, Salmo 55, ele fala assim: porque em pecado me concebeu minha mãe. Por quê? Foram 2 pecadores. Agora, Maria é pecadora sim, mas o Espírito Santo, ele concebeu. Ele que fez com que Maria tivesse a concepção, fosse concebida. Então nasceu Jesus sem pecado. Para o quê? Para ser aquele que haveria de morrer por nós, pelos nossos pecados. Mas vamos adiante, que Jesus é o Deus Criador. Isso nós vemos no Evangelho de João, desde o capítulo 1, de 1 a 5, depois no capítulo, primeiro ainda, versículo 14, depois em Colossenses, capítulo 1, vemos lá em Hebreus, capítulo 1, nós vemos que Jesus, o que é o Deus Criador. Só para nós termos uma ideia do que diz aqui a palavra,
nós não vamos nos ater muito nesse texto, mas diz assim a palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quer dizer, Jesus sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, mesmo quando foi feito homem. Aí passou a ter duas naturezas: a natureza divina, que já era com ele, e a natureza terrena, que passou a ter com seu nascimento. Então diz a palavra que no princípio era o Verbo, e esse Verbo é Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus sempre foi Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Deus Criador. Diz ainda a partir do versículo, aliás, somente o versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Porque Jesus era filho unigênito de Deus, único. A segunda pessoa da Trindade, a terceira é o Espírito Santo. Mas ele é primogênito, conforme nos diz Lucas, de Maria. Por quê? Foi o primeiro de Maria. Depois vieram suas irmãs e os seus irmãos. Então, aquela questão, a pessoa às vezes sabe, mas sabe com uma interpretação errada, prega com interpretação errada, e muitas pessoas vão sendo enganadas. Muitas pessoas vão deixando de conhecer a verdade, porque também não examinam a verdade, ou seja, a palavra de Deus. Muito bem, Jesus Cristo, para que creamos que Jesus é o Deus encarnado, para que creamos que Jesus é o Deus Criador, para que creamos que Jesus é o Deus Salvador. A palavra Jesus quer dizer Salvador. E é interessante esse fato, porque a palavra de Deus nos diz lá em João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo para o quê? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então não existe outro Salvador, só existe o quê? Jesus Cristo. Nós fomos salvos por ele. Quando a mulher samaritana pregou o evangelho de Jesus aos seus conterrâneos, aí alguns disseram depois, nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. E ainda a palavra dizia, Maria, fazendo menção a Jesus, diz, ela dará, o Espírito Santo, diz o seguinte, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro que foi imolado, sobre quem os nossos pecados foram lançados. Então Deus, a ira de Deus, que deveria se cumprir sobre nós, criaturas, caiu sobre Jesus. Então diz a palavra, Paulo quando escreve a sua carta, na segunda epístola de Coríntios, ele fala assim, olha, ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele assumiu a nossa condição de pecadores. Tanto que Jesus, na cruz do Calvário, diz-nos a palavra que Deus, o quê? Abandonou a seu Filho, porque a ira de Deus que deveria cair sobre nós estava caindo sobre Jesus Cristo. E pelas suas pisaduras, diz o profeta, nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras, nós fomos perdoados. Nós fomos salvos para a eternidade. Amém? Então, meus irmãos e minhas irmãs, continuando então, que Jesus é o que? O Filho de Deus. Ora, por quantas e quantas vezes os judeus, ou seja, nas pessoas ali dos fariseus, dos saduceus, ali dos sacerdotes, sumos sacerdotes, os religiosos, aqueles que eram a nata da época, né, na questão religiosa, quando Jesus se fazia Deus, pois Jesus, por exemplo, disse, eu e o Pai somos um, eles queriam prender a Jesus. Quando Jesus se dizia que era também Deus, que era o Filho de Deus, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, eles pegavam em pedras para lançar sobre Jesus.
torna a falar sobre o texto de Colossenses, sobre o texto de Hebreus, sobre esse próprio texto que lemos há pouco aqui de João, e também, lógico, toda a palavra está fazendo menção sobre Jesus, sendo ele o que? Deus. Sendo Deus, tendo a mesma natureza do Deus Pai. Mas aquelas pessoas não aceitavam da época, e muitos outros não aceitam, né? Por quê? Por não conhecerem a palavra de Deus. Então, que Jesus também aqui é Deus, homem. Já fazemos menção sobre isso, mas que Jesus é o Deus homem, quer dizer, tem a natureza. Quando ele se encarnou, quando ele se fez homem, ele já trazia consigo o que é a natureza divina eterna. Então, quando ele habitou entre nós, ele passou a ser também o quê? Homem, com a natureza humana. Então, Jesus é o Deus homem. Tem a natureza divina e natureza humana. Que Jesus é o Deus ressurreto. Quer dizer, se Jesus tivesse morrido na cruz tão somente por nós, nós não estaríamos salvos. A redenção se completou com Jesus morrendo e ressuscitando. O que diz a palavra? Capítulo 4, 24, 25 ali do livro de Romanos. Ele o quê? Morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa o quê? Justificação. Paulo, quando escreve aos Coríntios 15, diz assim, olha, de fato Jesus ressuscitou. Então não há, sim, pode até haver controvérsias, né? Mas nós temos que basear nossa fé na palavra. Então João fala, essas coisas, irmãos e irmãs, eu vos escrevi para vocês saberem que para que vocês creiam em Jesus Cristo, para que vocês crendo em Jesus tenham vida. Então essa é a grande bênção, quer dizer, a palavra não foi escrita simplesmente por ter sido escrita, não, mas vamos adiante. A palavra de Deus diz, as coisas nos foram escritas para que saibamos que temos a vida eterna. A vida não acaba com a nossa morte. A vida continua. E essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. Porque nós que cremos no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, então nós vamos o quê? Passar a eternidade com Deus, para que saibamos que temos a vida eterna. Quando João escreve a sua primeira epístola, capítulo 5, 13, ele fala assim, estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Você crê em Jesus como seu Salvador, então você tem a vida eterna. João, ele era voltado, porque os evangelhos é interessante, porque Mateus apresentava Jesus o que? Como rei, né? Lucas apresentava Jesus como homem, Marcos apresentava Jesus como servo, mas João apresentava Jesus como Deus. Então, cada um fazia menção a respeito de Jesus Cristo para mostrar na integralidade que, de fato, Jesus Cristo era e é. Então, Jesus Cristo, através do seu ministério, através da sua palavra, ele veio trazendo a nós convicção e disse, olha, a mentira não procede de Deus, a mentira procede daquele que peca desde o início, que é Satanás. Mas a verdade é de Deus, porque a verdade nos liberta, nos santifica e nos conduz ao Pai. Aqui que é o problema. Eu não estou tocando uma musiquinha batendo. Ah, sim. Agora sim. Misericórdia. Foram escritas. Misericórdia. Agora que nós vamos ver onde eu vou chegar com isso. Aqui. Então, nós estávamos ali, agora vamos lá. Então, é pela promessa que nos foi feita que nós sabemos onde nós vamos o quê? Passar a vida eterna. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Nenhuma das promessas de Deus, ela cai por terra. Todas se cumprem. Todas elas se cumprem.
Paulo, quando escreve a sua carta, a segunda epístola, ele fala em todas as suas promessas, há nelas o quê? O sim de Deus. Quando tomaram posse da terra prometida, Josué reuniu aquele povo, e lá no capítulo depois 21, e depois, se não me engano, no capítulo 22 de Josué, ele vai dizer, nenhuma das suas promessas, o que se perdeu, todas elas se cumpriram, porque Deus não é homem para mentir. Tendo ele falado, o que ele falou haverá de se cumprir. E essa vida eterna está em Jesus, é o que diz a palavra de Deus. E Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Então quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Essa é a conclusão a que nós chegamos. Então estamos indo para o final. Depois estas coisas foram escritas para que saibamos onde passaremos a vida eterna. Nós que temos crido no seu nome. Onde que é? No céu. É no céu. Num lugar preparado. Agora o céu o que é? Um lugar novo para novas criaturas. Nicodemos precisou conversar, ele procurou Jesus de noite, porque ele, como mestre, como fariseu e mestre também, fazendo parte ali do sinédrio, ele não poderia procurar a Jesus de dia, porque as outras pessoas certamente cobrariam. Mas por que você está procurando Jesus, conversando com Jesus, se você é um dos nossos, né? Então, ali Jesus ensinou para Nicodemos que ele precisava o quê? Nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, isto é, ouvindo o que o Espírito diz à igreja. Então é o Espírito Santo de Deus que traz vida. E essa vida é a aplicação da morte de Jesus a nós, pecadores. Então Deus, se diz a palavra, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, mas Ele o que vos deu? Vida. Então vida nós recebemos o quê? Em Cristo Jesus, é a nova vida que nós recebemos. Então o céu é um lugar novo para novas criaturas. Então diz a palavra, se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Então Paulo escreve sobre isto, o capítulo 5, 17 da sua segunda epístola, e ele fala, as coisas velhas o quê? Já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então o céu é um lugar novo para novas criaturas, pessoas que de fato foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas um lugar novo para pessoas santificadas. O céu é um lugar novo para pessoas santificadas. Apocalipse 7, 13 e 14 diz, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, esse que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Porque o sangue de Jesus que nos lava, que nos purifica de todo o pecado. Então essa é a grande bênção, quer dizer, um lugar novo para pessoas, o que? Santificadas, lavadas pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas um lugar novo para nós, que temos ouvido a sua voz. Quando Jesus fala sobre as ovelhas, no capítulo 10 do Evangelho de João, ele diz o seguinte, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Depois ele diz, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Eu tenho certeza que se de repente uma criança chorar lá no berçário, a mamãe, que é mãe dessa criança, ela vai sair para ir lá atender. Ela sabe, quem está chorando é a sua filha ou o seu filho, tem certeza. E diz que as ovelhas de Jesus conhecem a voz dele. Conhecem a sua voz. E em todas as cartas, conforme dissemos inicialmente, a palavra do Senhor é esta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
O que o Espírito Santo diz à igreja? A palavra de Deus fala que nós devemos estar preparados para aquele dia quando nós teremos o encontro com o Senhor. Não achem, meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra de Deus é algo de só menos importância. Não achem. Por quê? A palavra de Deus diz, olha, estas coisas que eu vos escrevo, que eu vos escrevi, é para que vocês creiam em Jesus Cristo como seu Salvador, e crendo nele vocês tenham vida. Essas coisas que eu escrevo a vocês é para que vocês, crendo em Jesus Cristo, vocês tenham a vida eterna. E diz, estas coisas que eu escrevo a vocês é para que vocês creiam, para que vocês crendo tenham a vida eterna, e para que crendo e tendo a vida eterna saibam onde vão passar a eternidade com Deus. Diz o hino, metade da glória celeste jamais se mostrou ao mortal. Nós não sabemos. Há poucas coisas, né, que nós conhecemos dos céus. Só diz a palavra, novo céu, nova terra. O mar já não existe. As primeiras coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E esse novo céu, conforme a descrição ali do evangelista João, ele diz o seguinte, olha, não haverá lágrimas, não haverá morte, só entrarão lá os lavados pelo sangue do Cordeiro, porque é um lugar reservado, é privado, é para nós que cremos, para nós que cremos e temos a vida eterna e vamos gozar essa vida eterna com Deus, longe do pecado. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai querido, somos imensamente gratos ao Senhor, porque essas coisas que nos foram escritas, elas foram escritas para nos abençoar. E nós te louvamos por isso, porque temos crido, porque temos a certeza da vida eterna e desejamos o novo céu e a nova terra, onde nós habitaremos com o Senhor. Mas há muitos que estão se encaminhando para o inferno, para o fogo consumidor, destruidor, para a condenação. Que a tua igreja seja despertada, Deus, para levar este evangelho da graça de Deus, esse evangelho que faz com que Jesus Cristo seja conhecido como o único e suficiente Salvador, que esse evangelho seja pregado pela tua igreja. E nós te pedimos isso, e nós te suplicamos, e oramos e agradecemos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus.